É isso aí, vamos falar agora sobre saúde. O tema do nosso quadro Viva com Saúde hoje é labirintopatia. Essa é uma afecção que atinge a audição e as funções do labirinto, estrutura interna do ouvido responsável pela audição e equilíbrio. E sobre os sintomas e tratamentos você vai saber tudo hoje, pois vamos entrevistar agora a médica especialista Osana Silveira. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Então, a gente estava falando na questão sobre labirintite e labirintopatia, né? Fala quais são as diferenças entre ambas. Pronto, a labirintopatia é uma afecção, uma patologia que acomete o labirinto, algo que está agredindo o labirinto, que é diferente da labirintite. A labirintite é uma infecção do labirinto, é uma doença mais grave e geralmente nesse quadro o paciente tem que ser internado para a gente conseguir ter um tratamento eficaz. Muito bom, a gente vai tirar várias dúvidas aqui sobre essa doença, né? A Osana Silveira é otorrinolaringologista pelo Hospital Onofre Lopes, UOL, né? E é especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. E a gente vai tirar várias dúvidas, né? E o que a gente já falou alguns sintomas, né, no início da nossa entrevista, mas eu queria saber, existem outros sintomas, né? Quando é que a gente deve se preocupar realmente, né? Que está sentindo esses sintomas para que a gente possa procurar um médico? O sintoma mais comum e mais frequente é a tontura, mas existem outros sintomas que podem acontecer. A tontura pode vir acompanhada por náuseas, por vômitos, sudorese, que é aquele suor frio, taquicardia, palidez. Todos esses sintomas devem levar o paciente, a pessoa ao médico, tá? Tem algumas pessoas que até o esquecimento é um sintoma comum. A pessoa diz, doutora, eu estou tendo esquecimento. E não sabia que aquilo era uma consequência da labirintopatia que estava cometendo ela. Outros sintomas também podem vir associados, sintomas auditivos, como você já citou anteriormente, o zumbido, a redução da audição, a sensação de ouvido cheio, tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer, né? Realmente eu não sabia sobre essa questão do esquecimento. É comum realmente? É comum, principalmente em idoso. Eles chegam referindo, eu tô tendo uma tontura, mas eu tô tendo um esquecimento também. E não associam, mas geralmente é a consequência da labirintopatia. Está associada à questão do estresse, né? Se a pessoa estiver muito estressada, ela pode ter mais? Hoje em dia, o que a gente consegue observar é que o estresse é um dos fatores desencadeantes da labirintopatia. O estresse e a diminuição na qualidade do sono. Ela é mais comum em adultos ou as crianças também podem sofrer? É mais comum em adultos. Tem um estudo da Unifesp que mostra que 33% dos adultos já referiram labirintopatia e idosos essa porcentagem chega a 65%. Crianças também podem ser acometidas, só que geralmente os pais têm dificuldade em identificar uma criança que não fala, como é que ela vai, que não consegue se expressar bem, como é que ela vai dizer que está tendo tontura. Então tem algumas dicas que são importantes para os pais ficarem alertas. Quedas inexplicadas, o pai tem que ficar, observar se aquilo fica se repetindo. Tá? Porque realmente mexe muito com a questão do equilíbrio, de fato, mexe. Né? O labirinto é um dos órgãos do equilíbrio. A visão também está relacionada, os músculos também estão relacionados. E a tontura aparece quando o labirinto manda um sinal, a visão manda outro e no cérebro acontece um conflito das informações. Muito interessante. Então, realmente há um conflito dessas informações em relação ao equilíbrio e a visão. Então, é por isso que a gente realmente fica tonto. Fica tonto, com aquela sensação de oscilação. Isso causa sempre, ou geralmente é quando a gente levanta, né? Realmente eu acho que essa falta de equilíbrio para quem sofre é em alguns movimentos mais bruscos ou você pode estar tranquilamente e começar a sentir tontura. Geralmente quem tem a labirintopatia, o labirinto está sendo agredido, mesmo parado, sentadinho, sente a tontura, deitado, sente a tontura. Isso de se levantar e sentir um escurecimento visual, um pouco de tontura que passa rápido, já é outro quadro. Já não é labirintopatia. Muito interessante, né? E as doenças como pressão alta, colesterol, né? Colesterol alto, diabetes, problemas na tireoide, elas também podem causar problemas no labirinto? Podem. Todas essas podem agredir o labirinto, levando ao sintoma da vertigem, tá certo? Que é também um tipo de tontura. Esses, quando estão descontrolados, são um dos principais, mas existem outras doenças, doenças cardíacas, doenças vasculares, neurológicas, tumores, tudo isso pode causar labirintopatia. Então é importante, além de se tratar a crise, se investigar a causa da labirintopatia. É verdade que até se a gente piscar os olhos em excesso, é um sintoma dessa doença? O mais comum numa crise de labirintopatia é um movimento
involuntário do olho. O olho se movimenta sem que a gente queira fazer aquela movimentação, Sim. que é diferente da movimentação da pálpebra. Então, realmente é quando o olho está tremendo assim... Tremendo, sendo que é o olho em si, não é a pálpebra, não. Não é a pálpebra, é o olho mesmo. O olho mesmo. Muito interessante, muito interessante. Então aí, ó, se você está em casa acompanhando o nosso bate-papo, lembre-se que você também pode participar através das nossas redes sociais. Entre no nosso Instagram, no @tvfeliz e no Facebook TV Feliz Oficial. Você também pode participar através do nosso telefone 3234-3422 e também tem o nosso WhatsApp 98501-6955. Manda sua pergunta aqui para a gente estar tendo esse bate-papo muito interessante, né? Descobrindo várias coisas sobre a labirintopatia, né? Realmente, a labirintite seria um caso mais grave, não é isso? Mais grave, a infecção do labirinto. E a labirintopatia é quando o labirinto está se sentindo agredido. Tem alguma coisa afetando ele, aí ele dá os sinais. O primeiro sinal e o mais frequente é a tontura. Muito bom. E para quem está descobrindo agora, estou com labirintopatia, o que eu devo fazer realmente? Existem algo que a gente possa fazer para prevenir? Para prevenir. Os hábitos de vida saudáveis são essenciais para prevenir as crises de tontura, tá? Então, se alimentar bem, evitar jejum prolongado, ingerir bastante líquido, tudo isso é importantíssimo. Muito bom. E tem cura? Como existem várias causas, em algumas causas a gente fala a respeito de controle. A maioria delas é controle e outras poucas é cura. Então, outras poucas realmente têm cura, né? Vai depender da causa. É importante a gente tratar a crise de tontura, mas também tratar a causa, senão aquela crise fica reaparecendo. E quais são as principais causas para isso, né? Realmente, o estresse envolve muito... Alimentação inadequada, diabetes descontrolado, pressão alta descontrolado, colesterol, tireoide, alterações hormonais, tanto masculinas quanto femininas. Então, existem diversos fatores, causas. Então é por isso que a gente deve realmente tomar cuidado e sempre estar prevenido, né? Exatamente. O que você aconselha? Fazer exercício, alimentação bem? Conta para o pessoal de casa. Fazer exercício físico, evitar o estresse, essencial. Dormir bem, se alimentar com frequência, evitar o jejum prolongado. Uma das recomendações que a gente dá também está relacionado a evitar açúcar refinado, tá? E açúcar refinado está no refrigerante, está em massa, está em pães. Então, a alimentação ela tem que ser bem observada nesse quesito. Tem também a restrição da cafeína. Tem gente que toma muito café por dia. Eu tomo muito café. Então, e aí, então tem que parar um pouquinho, né? O ideal é que sejam 3 xícaras por dia. 3 xícaras por dia. Vou mandar esse recado para minha avó, porque se deixar, ela toma uma garrafa inteira de café. Isso é comum acontecer. É comum, realmente. Então tem a ver. Tem a ver. Porque às vezes a gente acha que a questão da comida, da nossa alimentação, realmente não vai influenciar na nossa doença, mas influencia de fato. Influencia bastante. Muito interessante. O que o café faz, por exemplo? Ele irrita o labirinto. Ele estimula em excesso. Ele estimula em excesso, realmente. A cafeína. A cafeína. Então, existem outros alimentos que têm cafeína. Energético tem cafeína, refrigerantes à base de cola tem cafeína, chá, então chocolate. Então, tudo isso tem que ser descontado. Se você levar em consideração as 3 xícaras, você tem que descontar daqueles outros. Descontar todo o resto, né? E além do café, existem outros alimentos que a gente não pode comer, se a gente já tem, ou se a gente não tem, é bom prevenir também, né? É bom prevenir, é uma alimentação balanceada. Tudo em excesso vai agredir de alguma forma o organismo. O organismo em equilíbrio leva um labirinto em equilíbrio. Então, o que a gente objetiva é justamente esse equilíbrio do labirinto. Exatamente, e não só para a questão do labirinto, né? Realmente a alimentação é fundamental para que a gente não tenha outros problemas, né? E o pessoal de casa já está interagindo com a gente. A Maria de Fátima do Capim Macio está perguntando: tenho um zumbido no ouvido e tontura há 40 anos. Nunca me tratei e agora sinto muitos esquecimentos. Isso pode ser realmente labirintopatia? Pode sim. O ideal é você procurar um otorrinolaringologista para fazer a investigação da causa e o tratamento adequado, para evitar que haja progressão desses sintomas. E falando em tratamento, né? Como é que é feito o tratamento para quem está passando por esse momento? Pronto. O tratamento, a gente usa a medicação para tirar da crise, mas a gente não pode visar só a crise de tontura, só a crise de vertigem. A gente tem que também visar a causa daquela tontura e tratar a causa. Então, não necessariamente o tratamento vai ser exclusivamente com o otorrino. Em algumas situações, a gente precisa de um endocrinologista, precisa de um neurologista. Outros profissionais também estão agregados nesse tratamento. Muito bacana, porque realmente a causa é o que vai dizer, né, qual médico realmente vai investigar esse processo. O otorrino começa a investigação, havendo necessidade, ele vai encaminhando para os outros profissionais. E
se eu estou sentindo agora, né, uma tontura, né, estou sentindo o zumbido no ouvido e às vezes a gente fica muito preocupado, né, não tem tempo de ir ao médico. Existe alguma coisa que a gente possa fazer em casa, por enquanto, nesse momento de emergência, né, de muita dor e tudo mais? Cuidar da alimentação é o primeiro passo e as outras dicas eu considero difíceis de serem seguidas, porque é manter a calma, que é uma coisa difícil, né, já que o estresse potencializa essa queixa de tontura. Tentar fixar a visão num ponto. Isso ajuda a diminuir aqueles movimentos oculares e aquela informação diferente da visão do labirinto para o cérebro. Entendeu? Então, realmente tem que fixar a visão para que a gente possa realmente se equilibrar, porque é a questão do equilíbrio realmente... Para o olho mandar para o cérebro a informação de que o corpo está parado. Então, não tem para que aquela sensação de tontura. Para quem precisa usar óculos e não está usando, isso também vai prejudicar, Influencia, com certeza. Porque existe muita gente que precisa utilizar óculos, mas acaba não usando e vai, né, agravando ainda mais. Muito bom. Todas essas dúvidas aqui tiradas com a Osana Silveira. A gente está falando aqui sobre labirintopatia. Então, se você tem alguma dúvida, manda sua pergunta aqui para o nosso telefone 3234-3422 e também tem o nosso Instagram, no @tvfeliz e no Facebook TV Feliz Oficial. Eu gostaria de saber também, tirar mais uma dúvida minha, se a gente tem um sono péssimo, assim, se a gente não dorme bem, realmente isso também pode prejudicar? Pode prejudicar. O sono em si é essencial para o equilíbrio do labirinto. Então, é importante que o sono tenha qualidade. E que média de tempo a gente deve realmente dormir? Existe uma certa hora para cada idade ou isso é mito? O que se observa é que as crianças têm uma necessidade de sono superior aos adultos e aos idosos. Mas não tem como a gente determinar, não, o adulto é uma quantidade X de horas. Não, porque isso é variável de pessoa para pessoa. Tem gente que precisa de 8, tem gente que precisa de 10, tem gente que com 6 horas de sono acorda bem. Mas em média seriam 8 horas? Em média 8. Em média Levando 8 horas. a média da população é 8, mas não tem como a gente determinar esse valor. Uma das boas precauções realmente é a fazer exercício, né? Mas para quem fica tonto, como é que ele vai realmente fazer um exercício? Existem exercícios específicos para cada pessoa, né? Para cada caso. Na crise de tontura, a gente pede que o paciente não fique restrito, não fique deitado por completo, mas o ideal é evitar exercícios que ofereçam risco, tá? Então, uma caminhada sozinho a gente não recomenda. O ideal é que sempre tenha alguém acompanhando. Fora da crise, existem diversas opções de exercício que esse paciente vai poder abrir mão de fazer. Muito realizar. Bom, muito bom. A gente está tirando várias dúvidas aqui com a doutora Osana. Então, se você tem alguma dúvida, está sofrendo com a labirintopatia ou labirintite, enfim, está sentindo tontura, dor no ouvido, manda sua pergunta para a gente que a doutora vai responder aqui ao vivo. Você pode entrar em contato com a gente, como eu já falei, através do Instagram, no @tvfeliz e no Facebook TV Feliz Oficial. Você também pode ligar, a produção vai passar a sua pergunta ao vivo aqui para a gente. 3234-3422. A gente está conversando aqui com a Osana Silveira. Ela é otorrinolaringologista pelo Hospital Onofre Lopes e é especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. É isso aí, agora eu que vou concluir o bate-papo aqui com a doutora Osana, que estava bem bacana. O pessoal que está perguntando nas nossas redes sociais, doutora. A Edna Arazé, na verdade. Olá, chiado no ouvido pode causar labirintite, surdez? O chiado no ouvido pode ser uma consequência de uma das doenças que causa a tontura, a labirintopatia, tá? Então, o zumbido, que é o nome geral que a gente fala para o chiado, que tem gente que reclama de cigarro no ouvido, enfim, outros barulhos, pode ser consequência da labirintopatia, tá? Olha, tem outra pergunta aqui da Sue Clay, ela está perguntando no nosso Instagram aqui. Gostaria de saber se antidepressivos podem causar labirintopatia. Às vezes sinto tonturas à noite perto de tomar a medicação. Ótima pergunta. Existem diversas medicações que podem levar, sim, ao sintoma de tontura, tá? Então, não tem como a gente dizer especificamente qual medicação para qual pessoa. Nas medicações, na bula, a maioria delas especifica quais medicações vão desencadear a tontura.
algumas medicações causam a tontura e essas mesmas em outras pessoas podem ser usadas como tratamento. Então é bem específico, vai variar de pessoa para pessoa. Doutora, e saber o que está causando a labirintite é fundamental, né? Para poder fazer o tratamento, obter a cura, né? É essencial. O tratamento, como a gente falou anteriormente, não está relacionado só com aquele episódio de tontura. Ele vai ser um tratamento para evitar que a tontura volte a acontecer. Então, é essencial que a gente trate a causa, que a gente veja qual é aquele fator que está agredindo, que está irritando o labirinto, fazendo com que apareça o sintoma de tontura. O que está fazendo o labirinto reclamar? Uhum. Ó, nós temos mais perguntas chegando aqui, a produção está passando ao vivo. A Luciene de Igapó tem 44 anos e diz que sente tonturas, ânsia de vômito e sudorese há 4 meses. Pode ter a ver com a labirintopatia? Pode sim, Luciene. O ideal é que você procure um profissional para investigar o que está acontecendo e auxiliar no diagnóstico, para evitar que isso volte a acontecer. Ó, temos mais uma pergunta, essa é da Maria da Conceição, de Macaíba. Ela está dizendo que sente formigamento no rosto e está querendo saber se isso pode ter também a ligação, né, com a doença. Pronto, esse formigamento especificamente no rosto pode ter e pode não ter, tem que ser investigado esse labirinto. Porém, ela tocou num assunto importante. A dormência, em algumas situações, tem que ser investigada também porque o AVC é um dos fatores que pode estar relacionado com uma crise de tontura, com uma crise de vertigem. E muitas pessoas estão perguntando sobre crise de enxaqueca, né? Que acaba tendo uma relação, né, doutora? Com certeza. Hoje em dia a gente tem uma patologia que é chamada de enxaqueca labiríntica, que é a enxaqueca do labirinto. A tontura vem associada à dor de cabeça, aquela dor de cabeça bem característica da enxaqueca. Então, o tratamento é o tratamento da enxaqueca, mas a gente tem que tirar da crise da tontura. Tem que ver isso, né? Para não confundir também, às vezes, né? Tem que ter esse diagnóstico para não achar que está com labirintite, que é mais grave, né, do que enxaqueca. A labirintite é uma infecção. A labirintite, o termo labirintite, ele fala a respeito de uma infecção. E a labirintopatia, o labirinto sendo agredido. Então, a enxaqueca pode agredir o labirinto, irritar o labirinto, causando um sintoma de tontura, labirintopatia. Respondida sua pergunta, e tenho certeza que várias perguntas de outras pessoas. Tem perguntas chegando aqui também, né? A produção está me passando aqui que algumas pessoas estão perguntando se o trauma no pescoço pode causar labirintite. Pode sim. No pescoço nós temos vasos bem importantes que levam a irrigação da parte superior, o sangue para a parte superior, para a cabeça, para o labirinto. Então, a insuficiência dos vasos do pescoço, quando eles estão obstruídos, isso pode causar o sintoma de tontura. Um trauma no pescoço pode afetar esses vasos e causar tontura. A parte óssea também, quando ela está afetada, pode vir como sintoma a tontura, o zumbido. Então, isso tem sempre que ser investigado. Olha, mais pergunta do pessoal que está mandando aqui. A produção está falando aqui no meu ponto ao vivo. Doutora, o pessoal está perguntando se uma pancada na cabeça pode causar labirintite, uma pancada no ouvido, né? Se tem também essa ligação. Pode causar sim. Uma pancada, quando ela é muito forte, ela pode causar uma fístula. O que é uma fístula? Aquilo que estava contínuo, ele se abre, tá? Abre, digamos assim, abre uma ferida no labirinto, para tentar explicar com facilidade maior. E aí, nessas pessoas, quando tem uma pancada, quando ela se expõe a som alto, aparece a tontura, tá? Então, a pancada pode sim levar a um dano ao labirinto, causando tontura. E há uma quintura em determinada parte da cabeça também? Ou não? Como? Pode causar a labirintite? Tem alguma relação? Estou com minha cabeça... uma parte da cabeça. Não é isso, produção? O pessoal está perguntando. São perguntas diversas, né? Assim, o nosso público que está assistindo, às vezes, se identifica. Ai, meu Deus, será que isso que eu estou sentindo tem a ver? Então, o pessoal manda essas perguntas realmente para tirar a dúvida geral, né? Pode ser que alguém esteja sentindo alguma quintura do lado da cabeça. Será que não é só calor, gente? Tá tão quente a nossa cidade. Mas falando agora sério, assim, realmente pode ter alguma ligação, doutora? Um dos testes que a gente faz para ver como é que está a função do labirinto é colocar temperaturas diferentes em contato com a região do tímpano para testar esse labirinto. Então, as temperaturas variadas, tanto o frio quanto o calor, pode estimular o labirinto levando à tontura. Tem gente que quando faz a remoção do cerúmen, o cerúmen também é uma das causas de tontura, tá? Quando faz a remoção do cerúmen, sente um pouquinho de tontura, mas aquilo ali a gente resolve no consultório mesmo. É diferente do sintoma crônico, que dura mais tempo. Mais tempo. Olha, doutora, muito obrigada, viu, por tirar essas dúvidas, né? Várias perguntas. Tem mais perguntas chegando?
Eita, tem mais perguntas chegando. Doutora, só mais um pouquinho, viu, a senhora? Que não tem paciente agora não, né? Não. Olha, a Terezinha de Parnamirim está dizendo que há um ano está curada de labirintite e quer saber se pode suspender a medicação. Então, dona Terezinha, não tem como eu lhe dizer isso sem lhe avaliar. Eu não sei qual é a causa da sua tontura. Sua medicação está resolvendo a causa ou está resolvendo a crise? Tudo isso tem que ser avaliado, tá? Então, é essencial que mantenha a medicação e procure um otorrinolaringologista. Pode ser que quando a senhora suspender essa medicação, o sintoma volte. Então, sempre procure um profissional. É isso aí que a doutora falou e a gente reforça esse recado, né? Claro que as nossas entrevistas são super informativas, né? Para vocês que estão em casa, tirar dúvidas, né? Saber sobre sintomas, etc. Mas, claro, se não é uma consulta, né? Cada caso é um caso, então, realmente, dona Terezinha, procura aí uma médica, um médico especialista, que aí ele vai falar se pode parar de tomar o remédio ou não. Obrigada pela sua participação, Eu que agradeço doutora. o convite e fico à disposição para tirar mais dúvidas. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigada. Olha, gente, essa entrevista foi maravilhosa. Tenho certeza que muita gente tirou várias dúvidas. E se você tem sugestão de pauta, a gente sempre peça. Pode mandar para a gente aqui no nosso e-mail, produção@tvfeliz.com.br. E se você quer saber sobre algum tema específico, tem dúvidas sobre determinado assunto, manda pra gente. Produção, quero ver esse tema aí no programa. Estamos aqui segunda a sexta justamente para isso, para informar, para dar dicas e muito mais. Então, participa com a gente adora essa interação, tá bom?